Na continuação da meditação do Evangelho de hoje, a certa altura, São João diz: Maria, pensando que era o jardineiro, diz: Senhor, se foste tu que o levastes, dize-me onde o colocastes e eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Queridos irmãos e irmãs, Maria Madalena estava disposta a procurar onde quisesse o corpo de Cristo. E nós, estamos dispostos a lutar pela Eucaristia? Será que muitos cristãos católicos, neste período que ficaram sem a Santa Missa, não sentiram esta fome, esta sede de encontrar o Senhor como Maria Madalena? Eis que Maria reconhece o seu mestre e por isso chama de Rabuni em hebraico, a língua sagrada, a língua litúrgica dos judeus. No tempo de Jesus, os judeus falavam o aramaico e rezavam no templo em hebraico. Assim como a Igreja Católica tem como a sua língua sagrada o latim, aquela língua em que Cristo falou com Pôncio Pilatos. Jesus a santificou quando falou esta língua, pois pela primeira vez Nosso Senhor se dirigia a uma autoridade temporal. É bem verdade que Jesus anuncia ao reino temporal que de fato ele é rei e que o seu reino está acima do governo temporal. O meu reino não é deste mundo, foi o que disse Jesus a Pôncio Pilatos. Imaginemos Pôncio Pilatos, representante do maior império já montado na terra, escutar isto de Jesus. Que o reino dele não era deste mundo, portanto, não daria para destruir um reino que não fosse deste mundo, e nem agarrá-lo e nem dominá-lo. Pois bem, Nosso Senhor ouve de Maria Madalena a língua sagrada, aquela língua que nós usamos para falar com Deus, não a língua vulgar que pecamos. Pedimos emprestado à Igreja a sua língua, uma linguagem mais alta, e com a voz da Igreja, e com uma língua confeccionada pela fé de tantos santos e santas, para o uso próprio da liturgia, nós, tantas vezes, dirigimos a Nosso Senhor com belíssimos cânticos, como Ave Maristela, um cântico que foi cantado por diversos santos, como São Bernardo de Claraval, o Salve Regina, o Veni Creator. E assim, queridos irmãos, uma mulher adúltera chama a Nosso Senhor solenemente, na língua santa, pois pela ressurreição, Maria Madalena estava santificada. Ela também havia ressuscitado com o Senhor para uma vida nova, sepultando a sua vida antiga de prostituição. Por isto, Jesus recusa-se chamá-la pelo apelido que era vulgar, como no seu tempo gostavam de chamar, Madalena, a cidade de Magdala, ou seja, aquela mulher de Magdala, aquela mulher lá da esquina. Não, Jesus a chama com o nome mais santo da terra, nome de sua mãe, Maria. Jesus santifica Maria Madalena. E por isso ela reconhece que só Jesus poderia enxergar
a santidade em uma mulher pecadora. Só ele poderia ter este olhar tão profundo e otimista de tornar uma pecadora em uma santa. E ela, voltando-se, achava que era um jardineiro, pois de fato Deus estava a preparar o jardim de sua alma para ser coroado pela árvore mais frondosa a ser plantada em seu coração, a santidade. A santidade, que é uma árvore tão frondosa que tantos frutos gera para a nossa vida cristã. Era Jesus, o único que pode tornar uma mulher adúltera em uma santa. Jesus. E nesta parte existe uma alegria que muito nos consola. Se nós estávamos falando da tristeza de perder alguém, meus irmãos, a pior de todas as tristezas, que infelizmente nem todos nós sentimos, pela nossa falta de fé, é a tristeza de ter perdido a Deus, é a tristeza de ter ofendido a nosso Senhor, é a tristeza de ter corrido o risco de perdermos o céu. Esta devem ser as nossas lágrimas, esta deve ser a nossa tristeza, a esperar Jesus a devolver-nos a santa alegria. Conta-se que Santa Maria Madalena, junto com Lázaro, aquele a quem Jesus ressuscitou dos mortos, foram evangelizar a França. Chegaram lá no sul da França. Eis que ambos começam a converter os franceses ao Evangelho. Maria Madalena morava numa pequena cidade onde havia um poço no centro desta, onde as mulheres iam tirar a água do poço e tantas vezes ficavam ali, se encontravam, conversavam. Maria Madalena lá também ia. Até então ninguém sabia que Madalena foi uma prostituta. Havia escondido esse fato para não atrapalhar o anúncio do Evangelho. E assim tinha omitido. E Maria Madalena, ali em volta do poço, começou a falar sobre Jesus, seus milagres, seus sinais, falar de suas palavras, falar de Maria Santíssima, sua mãe, e como tudo aconteceu. Aquela gente achava estranha aquelas histórias, mas ao mesmo tempo encantadoras, pois nunca tinham visto feições tão admiráveis como de Maria Madalena. Uma mulher tão simples, tão humilde. Até que, aos poucos, começou a aparecer os doentes. E Maria Madalena pôs-se a curar os enfermos. Então, aquelas histórias de que Jesus ressuscitara os mortos, dava vista aos cegos, começou a ser uma realidade pelas mãos daquela santa mulher. Os franceses percebiam que, de fato, havia um poder divino naquela mulher do poço. Então a casa de Madalena começou a ser frequentada e muitas discípulas, formando ali no sul o primeiro mosteiro de religiosas, que se consagraram completamente a Deus, de corpo e alma. A certa altura, alguns franceses desconfiaram de que Maria Madalena fosse a Maria, a mãe de Jesus. De tão santa que ela era, parecia tão pura. E começaram a cochichar entre si. Ela é muito humilde e não quer falar nada. Na verdade, ela é a mãe de Jesus. E a confundiram com Nossa Senhora. Até que Maria Madalena ficou sabendo. E horrorizada, havia exclamado para eles: por favor, não diga uma coisa como esta. Isto é uma blasfêmia. Jamais digam isto. E eles meio que teimando: diga logo, Maria,
Não precisa esconder. Até que ela diz: pois bem, vou contar então a minha história. E quando ela diz àqueles homens e mulheres que em outro tempo fora prostituta e que Jesus a tirou da má vida, e contando as terríveis coisas que havia feito, e os 7 demônios que Jesus havia expulsado de dentro dela, aqueles homens e aquelas mulheres ficaram abismados e pensavam consigo mesmos: se Jesus fez de uma mulher como esta, tão santa, o que fará de nós? Gerando assim mais otimismo ainda para abraçarem a santidade. Aqui, meus irmãos, conseguimos entender a generosidade de Deus, ao ponto de confundirem uma mulher adúltera, uma pecadora, com a própria mãe do Senhor. Eis os desígnios de Deus. Não fique preso ao teu passado. O Cristo quer gerar a sua memória na tua memória. Que o teu passado seja a memória dele, a memória de Deus, a memória dos evangelhos, a memória da vida dos santos. E todas as vezes que olhar os teus pecados, ao invés de gerar aquela melancolia que te prende lá, lembra-te dos santos que também outrora foram pecadores como tu. E estes, que hoje já não são pecadores, mas santos, e habitam nos atos de Deus, todas as vezes que voltares ao teu passado e lembrares dos teus pecados, lembra-te de Cristo que foi em direção aos pecadores e disse que são os enfermos que precisam de médicos, e não são. E ele veio para os enfermos, ele veio para os pecadores, ele veio para nós. E aí, todas as vezes que o pecado quiser te prender, guarda em tua memória que Cristo quer te libertar. Que Cristo fez pecadores como tu, um Francisco de Assis, um Francisco Xavier, um Antônio de Pádua, um Domingos de Gusmão. Que a santidade no presente é tão potente e forte que estes homens e estas mulheres vivem uma nova vida que pode ser comparada a uma ressurreição. São irreconhecíveis da vida de outrora. Por isto temos de entender, por mais que muitos a chamassem de Madalena, depois de santa ninguém ousava a chamá-la de pecadora, mas sempre de Maria. E chamar de Maria não há louvor maior que uma criatura possa receber do que as honras da mãe do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nessa ressurreição, acredite na tua santidade. Não é uma utopia e nem historinha que Jesus quis nos contar, mas uma realidade presente, que Ele quer conceder como um dom a nós pela vida sacramental e a oração. Acreditemos, tenhamos fé de que Deus chama-nos à vida de santidade, nós que outrora éramos pecadores, tal como Santa Maria Madalena.